A paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que esteja tudo certo na sua casa, que esse isolamento tenha sido um tempo para você poder descansar, botar algumas coisas em ordem, poder rever a família, estar junto com os filhos. Eu tenho certeza que nada fugiu do controle de Deus, e Deus está sobre todas as coisas, e principalmente sobre a sua vida. Mas eu quero te trazer uma mensagem do Senhor, que se encontra lá em Neemias capítulo 2, a partir do verso 17. Esse texto é um texto que Deus tem falado muito ao meu coração, e que nós precisamos estar atentos sobre tempos que ocorrem sobre as nossas vidas. Olha que interessante, Neemias capítulo 2, o verso 17, nos diz assim: mas então eu lhes disse, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim, e lhes relatei a minha conversa ao rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa boa obra. Olha que interessante esse texto, o quadro em que Neemias se encontra. Neemias nesse momento está diante de Jerusalém, está vendo a sua cidade natal vivendo um dos piores momentos da história, um momento de destruição, um momento de ruína, um momento de vergonha. Suas defesas totalmente destruídas, não tinham chance contra nenhum sequer inimigo. O seu povo machucado, não conseguia fazer nada. Neemias estava diante do rei. Neemias ora ao Senhor por uma oportunidade, e é sobre isso que eu quero que você pense comigo nesse momento. Neemias fala com o Senhor sobre uma oportunidade. Deixa eu te dizer, Neemias tinha estado, junto de um patamar muito interessante. Neemias estava junto de uma condição muito interessante. Ele tinha o favor do rei, ele tinha um alto cargo, diante do Senhor. Ele tinha um alto cargo diante do próprio rei da cidade. Deixa eu te dizer, para você entender o que está acontecendo. Neemias tinha aquilo que certamente eu e você lutamos tanto para ter: uma boa condição, uma condição social maravilhosa, amigo do rei. Mas ele orou ao Senhor para ter aquilo que eu e você temos, a oportunidade de fazer a diferença. Deixa eu te falar, Neemias tinha tudo o que eu e você quer, mas ele queria aquilo que eu e você temos, uma oportunidade. Olha que interessante, esse texto fala de algumas coisas que eu quero tratar com você. Nós aqui na igreja estamos falando de servir. Pastor, mas como irei servir diante de um isolamento, diante de uma condição que estamos vivendo do coronavírus? Deixa eu te falar, tem coisas importantes que nós podemos fazer sim, mas eu quero que você entenda essa mensagem do Senhor. Algumas atitudes que nós encontramos nesse texto, deixa eu explanar para você. Esse texto tem muita coisa importante, esse texto tem muita coisa rica, mas eu e você precisamos atentar a algumas delas. Primeiro que eu quero que vocês entendam o valor da unidade. Se você notar, Neemias fala por diversas vezes, muito no plural: venha, façamos, vamos reconstruir, reedifiquemos. Ele fala sobre o valor de trabalhar em unidade, e isso é importante para os nossos dias. Nós estamos num tempo em que não conseguimos mais ficar em isolamento. Se você for na internet agora, vai encontrar vários memes, como pessoas falando 4º dia de isolamento, e um caos dentro de casa, porque realmente parece que deixamos de aprender a caminhar juntos, parece que deixamos de aprender a conviver juntos em casa. Tem pai que está reclamando porque o filho não está na escola, tem esposa reclamando porque o marido está dentro de casa, e nós perdemos uma das maiores armas que nós encontramos na Bíblia, que é o poder da unidade. Se você notar, Neemias, ele não tem a pretensão de mudar a história de Israel sozinho. Neemias, ele não tem a pretensão de mudar a história do seu povo sozinho. Ele entende que precisava fazer um trabalho em grupo. Nós precisamos voltar a entender que nós precisamos unir forças. Se nós quisermos fazer algo relevante, se nós quisermos fazer algo que mude a história, não vai ser através de um homem. Eu gosto muito de uma das pregações do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele fala justamente sobre quando as estrelas brilham, significa que o sol não está presente.
Hoje nós vivemos uma época em que muitas estrelas estão aparecendo, muitos nomes importantes têm surgido, mas deixa eu te dizer, o nome que tem que aparecer é o nome de Jesus Cristo, aquele que realmente, né, tem todo o poder, tem toda a honra, tem tudo sobre as suas mãos, e nós precisamos trabalhar em unidade. Mas outra coisa que eu vejo nesse texto é sobre o esforço. Aquele povo entendeu o chamado de Neemias, aquele povo entendeu o convite de Neemias, mas eles também entenderam que isso iria gerar esforço, isso ia gerar trabalho. E quando nós falamos em servir, quando nós falamos em ajudar, nós temos que estar cientes que também temos de trabalhar. Quando nós vemos Jesus chegando com seus discípulos à casa, e ele fala para os discípulos que ele iria lavar os pés, você já parou para pensar nessa situação? Aqueles pés estavam imundos, vindo de uma caminhada em terra. Era uma situação complicada, não era tão simples, mas Jesus se dispõe a servir lavando aqueles pés. Quando Neemias fala sobre uma reconstrução de um muro, não significou que aquele povo deixou das suas tarefas. Eles ainda tinham que plantar, eles ainda tinham que cultivar, para que eles ainda pudessem colher. Esse muro foi reconstruído justamente nos tempos extras, nas horas depois. Esse muro foi reconstruído justamente num período de trabalho extra. Eu e você precisamos entender que trabalhar na obra do Senhor, servir ao Senhor, vai também nos desgastar. É muito fácil hoje uma igreja que nos atenda em tantas demandas. Você pode olhar hoje uma igreja que pode te servir de toda e qualquer situação, e isso é lindo e maravilhoso, nós lutamos para isso. Mas isso, meus irmãos, é para quem está chegando, isso é para quem não conhece a Cristo, e ele chega e a igreja pode atendê-lo em diversas áreas. Mas hoje nós vemos uma grande migração de crentes que estão na igreja e preferem ir para outras que pode atendê-los de uma maneira melhor. Deixa eu te falar, você tem sentido falta de alguma coisa na sua igreja? Você tem sentido necessidade de alguma coisa na sua igreja? Você tem sentido, uma ausência de alguma coisa na sua igreja? Hoje você está ouvindo uma mensagem de Deus falando diretamente para você. Arregaça as mangas, é você quem Deus vai usar. Neemias olha para aquele povo e fala: não vai vir gente de fora a reconstruir esse muro não. O rei não vai dar férias coletivas para você construir esse templo não, para você construir um muro, não é templo, não é um muro. Você não vai ter isso, vai custar, vai gerar esforço, você vai perder tempo, você vai se desgastar. Mas deixa eu te dizer, a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. No Senhor o nosso esforço, a nossa dedicação não vai ser jogado fora, bem pelo contrário. Quando nós fazemos para o Senhor, meu irmão, nós temos o melhor patrão que esse mundo já viu, nós temos o melhor patrão que esse mundo já conheceu. E o que eu quero que você reflita comigo é o quanto você tem se esforçado para a obra do Senhor, é o quanto você tem se dedicado para trabalhar na obra do Senhor, é o quanto você tem feito para servir na casa do Senhor. Estamos num tempo de calamidade, em que muitos precisam ser servidos, mas deixa eu te dizer, nós estamos num tempo de oportunidades, em que muitos podem servir, que você possa discernir o tempo em que você está. Mas por fim, e o mais importante de todos, nós falamos que Neemias falou do poder da unidade, nós falamos que Neemias falou do poder do serviço, da boa obra, do esforço. Mas tudo isso só aconteceu por causa de uma coisa: Neemias se importou. E essa é a maior preocupação que eu tenho hoje com a nossa geração. Nós temos deixado de se importar. É só você ir num supermercado, é só você ir numa farmácia que tem álcool em gel em estoque, você vai ver que nós deixamos de nos importar. Você vai perceber que pessoas se preocupam com o próprio umbigo. Você vai ver pessoas que deixaram de se importar com outras. E nós precisamos voltar a entender que tudo começa quando nós nos importamos. Quando você vê o Senhor voltando-se a Moisés, e ele fala, eu ouvi o clamor desse povo. Deus se importa com o seu povo. E meus irmãos, nós muitas vezes temos visto anseios, temos visto necessidades, temos visto coisas que estão a nosso encontro, que nós podemos fazer, e deixamos de nos importar. Certamente você está na sua cabeça com uma parábola muito importante:
a parábola do bom samaritano. Nós temos ali dois religiosos que veem uma necessidade e passam de largo. Me responda, quantas vezes nós temos passado de largo diante de uma necessidade? Com quem nós temos parecido nessa grande e importante parábola do Senhor Jesus? Temos parecido com aqueles dois religiosos que passam de largo, que nem sequer se importam? Ou temos parecido com aquele samaritano que voltou-se àquele necessitado, que o socorreu, que o atendeu? Pastor, mas eu não tenho condições. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Deixa eu te falar, se importar não tem a ver com o que você tem, tem a ver com o que você é, filho. Quando nós nos importamos, nós estamos mostrando quem nós somos. E Neemias, ele estava, como eu disse logo no começo da nossa introdução, ele estava numa classe social importantíssima. Neemias tinha o favor do rei, Neemias tinha contato do rei. Ele poderia pedir outras coisas, ele poderia pedir um pedaço de terra, ele poderia pedir, uma oportunidade maior dentro do serviço ali no reino. Ele poderia pedir tantas coisas. Neemias tinha condição de falar: eu preciso cuidar da minha vida. E como eu disse, nós temos nos preocupado muito em parecer com Neemias até esse ponto. Eu vejo hoje pessoas que gastam saúde, gastam tempo, gastam as suas vidas buscando um status, buscando uma condição, buscando tantas coisas. Mas Neemias, ele gasta a oportunidade que ele tem diante do rei em se importar com o seu povo. Ele estava a quilômetros de distância. Ele foi naquele lugar, ouviu desaforos. Ele foi naquele lugar, foi hostilizado. Ele foi naquele lugar, teve que trabalhar, uma mão na espada, outra no serviço. E ele escolheu aquilo que nós temos de graça. Ele escolheu a oportunidade de fazer a obra do Senhor. Neemias tinha o que muitos de nós queremos, mas ele queria aquilo que muitos de nós temos: a oportunidade de servir na casa do Senhor. O que eu e você precisamos notar e discernir nas nossas vidas é qual oportunidade tem se aberto para mim e para você. Nesse tempo de crise, nós temos que nos importar. Temos que nos importar com as pessoas de risco, pessoas que podem, passar por esse problema e ter um problema letal. Nós temos que nos importar, sim, mesmo não estando na faixa de risco, e não transmitir isso. Nós temos que nos importar, sim, com aquele que está, fora de condições, não tem nem condição de tomar banho, quanto mais de passar um álcool gel. Nós temos que nos importar, sim, com as senhorinhas que não tem quem vá no mercado para elas. Nós temos que nos importar, sim, com aquelas senhoras que o filho mandou ficar isolado, mas não dá um telefonema. Nós temos que nos importar, sim, com crianças que estão na rua e não tem um pai para dizer para elas o que devem fazer. Nós temos que nos importar com as mazelas do nosso país. Nossa mente está cauterizada. Enquanto nós deixarmos de nos importar, tudo vai continuar da mesma maneira. Um chamado do Senhor para Neemias é para que ele se importasse, é para que ele entendesse, é para que ele conhecesse a condição do seu povo. E ele diz: vocês estão vendo a vergonha que está no nosso país. Deixa eu te perguntar, vocês estão vendo? Vocês estão notando a vergonha que está no nosso país? Nós temos que nos importar com isso. Nós temos grupos aqui nessa pregação, já estou encerrando. Nós temos o grupo que estava lá em Jerusalém, olhando para as ruínas e vendo o trabalho quase que impossível, e todo dia chorando: ai que vergonha, esse país não vai melhorar, ai que ruim, esse muro é quase que impossível. Nós temos esse grupo que olha para as dificuldades e elas o paralisam. Mas nós temos um outro personagem nesse grupo que olha para as ruínas, que olha para a destruição e vê uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. E eu quero que você venha fazer parte desse grupo. O nosso país está em ruínas, a sua família pode estar em ruínas, o seu serviço, a sua vida pode estar destruída, pode sim. E eu não digo que vai ser fácil, vai dar trabalho, vai gerar esforço, vai ter que fazer hora extra, vai ter que fazer tantas coisas, mas eu tenho que te dizer, você tem que olhar como uma oportunidade. Se importa, se una, pega pesado e Deus vai te abençoar.
Eu quero convidar você agora a ir da sua casa. Se essa palavra falou com você em algum ponto, feche seus olhos juntamente comigo. Nós precisamos orar. Você coloca a sua mão no coração. Nós temos aqui algumas coisas importantes: unidade, trabalho, mas a principal, ela não está externa, ela é uma coisa interna: o se importar. Vamos orar. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, para que essa mensagem possa ecoar diante dos nossos dias. Que o Senhor possa levantar Neemias aí na casa onde eles estão. Que o Senhor possa levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que olhem para as ruínas, olhem para a vergonha, olhem para a mazela e encontre ali uma oportunidade de glorificar o Teu santo nome. Que eles venham ter coragem, Senhor, de lutar, ó Pai. Eles venham ter coragem, Senhor, de lutar contra o comodismo. Lutar, ó Pai amado, contra uma história de derrotas. Lutar, ó Pai amado, contra um passado tão ruim. Mas que eles possam ver que no Senhor existe uma oportunidade de recomeço. No Senhor existe uma oportunidade de recomeçar. Pai, que o Senhor possa levantar em cada lar, em cada vida, um Neemias. Estamos diante de um tempo de destruição. Estamos diante de um tempo de medo. Estamos diante de um tempo de isolamento. Um tempo, ó Pai amado, de fake news. Um tempo, ó Pai amado, de informações cruzadas. Mas também estamos num tempo em que o Senhor continua no controle. Ainda estamos num tempo que o Senhor continua poderoso. Ainda estamos num tempo que o Senhor tem poder sobre as coisas naturais e sobrenaturais. E por isso clamamos a Ti, Deus, que a boa mão do Senhor possa estar estendida sobre as nossas vidas. No nome poderoso de Jesus, nós oramos a Ti. Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a sua vida, que você possa sentir a presença do Espírito Santo de Deus, mesmo não estando aqui na igreja. Mas deixa eu te dizer, você reunido na sua casa, você é uma extensão da igreja. Você reunido na sua casa, você é a extensão do corpo do Espírito Santo do nosso Deus Jesus Cristo. Você é a extensão. Que o Espírito Santo possa te abençoar, que você possa ter uma semana poderosa. Por enquanto nós iremos nos encontrar aqui via online, mas fique atento nas redes sociais da nossa igreja. Hoje mais do que nunca, siga o nosso Instagram, siga a nossa Facebook, a nossa fanpage, né? Nós estaremos ainda vendo a condição de um canal no YouTube, mas de todas as ferramentas, todas elas servem para que possamos nos manter conectados, mesmo estando distante, poder estar pertinho. Que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar, no nome de Jesus, amém.